Há alguns vídeos atrás eu falei sobre o problema do açúcar, ou melhor, sobre como o açúcar é usado para escravizar o nosso cérebro ancestral. Nós não evoluímos para viver em um ambiente de abundância de nutrientes, embora nosso cérebro precise de grande quantidade de energia para funcionar bem. Por isso, no atual cenário em que o alimento é abundante, a indústria alimentícia se vale de nosso algoritmo evolutivo para nos fazer consumir cada vez mais açúcar. Nosso cérebro nos vicia em dopamina, nos recompensando por uma quantidade de glicose muito superior àquela que nós precisamos. E a indústria foi capaz de perceber esse fenômeno para direcionar seus esforços nessa direção. E naquele vídeo específico, eu deixei uma provocação que vou tentar responder neste vídeo de agora. Afinal de contas, será que esse é o único caso de uma indústria se usando de nossos algoritmos ancestrais para nos viciar? Será que também as redes sociais não são desenhadas e seu algoritmo programado para explorar a nossa programação evolutiva? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. As primeiras redes sociais nasceram em meados dos anos 1990. Mas naquela época, pouca gente tinha acesso frequente à internet e as redes sociais eram mais uma curiosidade do que meios reais de contato. No Brasil, de forma mais específica, o interesse por meios digitais de comunicação instantânea nasceu com o surgimento dos mensageiros, como o ICQ e o MSN. A primeira rede social que aqueceu os corações dos brasileiros que recém chegavam à internet, porém, foi mesmo o saudoso Orkut. A partir daí, a evolução das redes foi intensa. O Facebook, sucessor natural do Orkut, dominou a internet por um bom tempo, mas seu império praticamente chegou ao fim. Nessa época, a internet começou a migrar dos computadores para os celulares. Assim, novas redes sociais como o Instagram e também mensageiros como o Telegram e o WhatsApp começaram a ganhar espaço. E nessa época, com um computador conectado à internet na palma da mão ou dentro do bolso, a escravidão das redes sociais se tornou mais evidente. O fato é que as redes sociais mais modernas são extremamente eficientes em atingir os pontos fracos de nosso algoritmo evolutivo. Todas as redes, de alguma forma, se valem de alguma necessidade humana básica, ou seja, uma necessidade ancestral. Em primeiro lugar, o ser humano tem necessidade de se comunicar com seus semelhantes. A própria invenção da escrita, de alguma forma, veio para sanar essa necessidade. E a partir daí, cartas, transportes mais rápidos, o telégrafo, o telefone e a internet vieram apenas para agregar na satisfação dessa necessidade. Mas a coisa não para por aí. O ser humano também possui necessidade de filiação. Nós somos seres sociais e precisamos da validação de nossos semelhantes para nos sentirmos socialmente satisfeitos. Mais uma vez, essa é uma vantagem evolutiva que se desenvolveu em nossa espécie. Viver em sociedade aumenta a nossa chance de sobrevivência e de reprodução. Portanto, para nossos antepassados, ser bem aceito em seu meio social era fundamental. Então, nosso cérebro aprendeu a nos recompensar com a onipresente dopamina, sempre que recebemos uma boa dose de validação social. E as redes sociais nutrem bem essa necessidade de validação. Numa mesma rede social, podemos ter centenas ou milhares de amigos, ou então seguidores na terminologia atual. Esses seguidores nos dão sua validação com suas curtidas, seus comentários e suas visualizações. No passado, nosso grupo social era composto por um punhado de pessoas. Agora, as redes sociais potencializaram nosso círculo de validação, ampliando-o para a casa dos milhares e, em alguns casos, milhões. Assim, nós nos tornamos cada vez mais viciados nas redes sociais, porque elas nos fornecem uma quantidade de validação e, por consequência, de dopamina que nosso círculo pessoal e mais íntimo
íntimo não é capaz de fornecer. Não há nada fora das redes que nos garanta a satisfação que os likes podem nos conferir. O mundo real não é capaz de dopar o nosso cérebro na mesma intensidade em que o fazem o Instagram, o Facebook e o Twitter. Contudo, essas duas necessidades foram apenas a primeira etapa da escravidão moderna a qual somos submetidos por conta das redes sociais. Conforme os algoritmos foram se tornando mais sofisticados, mais fundo as redes adentraram no cérebro ancestral humano. Assim, necessidades mais básicas e menos evidentes foram descobertas, muitas das quais, acredite ou não, você sequer se dá conta de que possui. Certamente você já sabe que os algoritmos das redes sociais são muito eficientes em mapear seus interesses. Bastam poucos minutos para que o avançado sistema identifique o que você gosta de ver, para de forma inescrupulosa encher seu feed de materiais semelhantes. A ideia, é claro, é manter você vidrado o máximo de tempo naquela rede social, transformando o seu celular em uma verdadeira extensão do seu corpo. Isso é uma questão puramente econômica. Hoje, a coisa mais importante para as redes sociais é a atenção do usuário. É isso, basicamente, que os algoritmos são ensinados a reconhecer para, em seguida, incentivar. Afinal de contas, o tempo do usuário é o bem mais escasso da internet. Não importa o quão viciado em redes sociais você seja, você nunca conseguirá passar mais do que 24 horas por dia usando-as. As redes são inúmeras, os conteúdos são praticamente infinitos. Por isso, os algoritmos lutam pesado para conseguir sua atenção a qualquer custo. É por isso que suas necessidades mais básicas são exploradas à exaustão pelas redes sociais mais bem-sucedidas do momento, especialmente o TikTok e o Instagram. Essas redes se especializaram em vídeos curtos, em produtos de consumo imediato. Isso é muito bom para as nossas necessidades fundamentais. Nós evoluímos no ambiente de escassez, então qualquer ambiente que nos proporcionasse abundância de opções seria preferível. Mais uma vez, uma necessidade fundamental da nossa espécie é explorada pelas redes sociais. Porém, as redes não apenas repetem temas que você gosta de ver, elas sugerem temas que, conforme apontam seus algoritmos, você vai gostar de ver. Para os homens, tipicamente, as redes sociais irão fornecer conteúdos relacionados à necessidade fundamental de reprodução, mas isso pode valer também para as mulheres. Para estas, porém, é muito comum vermos as redes indicarem conteúdos relacionados à maternidade e aos cuidados com crianças e outros filhotes. Vídeos apresentando bebês e cachorrinhos, por exemplo, são recomendados com frequência para mulheres. Mas você, meu espectador do sexo masculino, certamente não recebe muitas recomendações nesse sentido. Para você, as redes sociais preparam fotos e vídeos que contenham conteúdo sexual, dissimulado na maior parte dos casos, mas assustadoramente explícito em outros. Você verá com cada vez mais frequência mulheres jovens com traços físicos específicos, fazendo tarefas ordinárias com roupas mais curtas do que o necessário, ou simplesmente dançando e sensualizando de outras formas. É óbvio que esse tipo de conteúdo é apelativo e não representa uma produção cultural relevante, mas isso atinge diretamente os nossos instintos ancestrais, e isso vem sendo muito bem usado pelos algoritmos para nos escravizar. As mulheres evoluíram no sentido de cuidar e de proteger as crianças pequenas, porque isso garantiria a preservação da espécie humana no longo prazo. E se você viu meu vídeo anterior, você sabe que o filhote humano demora muito tempo para se desenvolver por completo. Já os homens, com sua natureza caçadora, precisam identificar mulheres que sejam aptas a lhes dar bons filhos, entenda-se, filhos que conseguirão sobreviver à primeira infância. Hoje em dia, com os avanços médicos, a mortalidade infantil foi drasticamente reduzida. Nos tempos das cavernas, porém, a chapa era quente. O homem precisava ser capaz de identificar mulheres que tivessem grande quantidade de estrogênio no corpo e que tivessem mais chances de ter uma gravidez saudável e gerar filhos viáveis. Felizmente, o estrogênio deixa marcas visíveis no corpo feminino, seios grandes e curvas bem definidas. Hoje, pouca ou muita quantidade de estrogênio não faz tanta diferença assim, mas nosso cérebro ancestral não sabe disso.
disso. Portanto, ele sempre será ativado e estimulado quando você, espectador do sexo masculino, vira a imagem de uma jovem e bela mulher. É claro que mesmo nos tempos das cavernas, a fêmea precisava aceitar as investidas do macho para que esse pudesse se reproduzir. O cérebro do homem, portanto, evoluiu para captar sinais de interesse que indicassem que a mulher estava na sua e que ele não perderia tempo investindo nela. É por isso que hoje, fotos e vídeos de mulheres sensualizando fazem tanto sucesso. É o cérebro ancestral do homem, acreditando que de alguma forma ela está dando bola para ele. Veja que não é por acaso que as redes sociais indicam essa enxurrada de conteúdos para mim, para você e para todos os demais. Atingindo os nossos pontos fracos, os algoritmos escravizam nosso cérebro, nos fazendo consumir cada vez mais de um conteúdo falso, industrializado, mas que é capaz de enganar nossa programação evolutiva. Desde as mais básicas necessidades, como de filiação e de comunicação, até mesmo as necessidades de reprodução e de cuidado com os filhotes, são exploradas pelas redes. E elas não têm qualquer escrúpulo ao fazer isso. Bebês passarão sua primeira infância com o celular enfiado em seu rosto para dar likes para suas mães. E mulheres exibirão seus corpos como pedaços de carne num açougue para que o cérebro ancestral masculino perca seu precioso tempo na frente de uma tela. Essa é uma realidade, contudo, que tende apenas a piorar. Se hoje os algoritmos são capazes de agir dessa forma, imagine o que será feito quando os modelos de inteligência artificial estiverem ainda mais avançados. O quão escravos nós seremos dessas formas de inteligência quando elas descobrirem como funciona o nosso cérebro ancestral? A resposta para essas perguntas e para outras ficará para a terceira parte desta série, a ser lançada em breve aqui no canal. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal. São Mises, Murilo de Melo, Lucas Clementino, CHB, Luiz Otávio Mata, Roberto Medeiros, Edmar Roseno Souza, Marcos Eduardo Nishiguchi, Alexandre Maia, Giliardi P, Silvio Guilarducci, Bob Dias, Jerico Aquara, Luiz Gouveia e Vitor Braga. Até o próximo vídeo.